Oi, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos lá programar. O nosso programinha, ele vai chamar permutações. Lembra que eu não posso colocar cedilha, né? Nem tio, né? Senão o compilador, ele não entende, né? Ele acaba exibindo um erro, né? E aqui, begin e end. Bom, o que a gente vai fazer, né? A gente vai resolver esse problema recorrendo, mais uma vez, à ideia de recursividade. Então, a gente vai criar aqui uma procedure, né? Que ela é recursiva, que ela vai ter acesso recursivo, ela vai se chamar a si própria. Bom, eu vou precisar chamar aqui de permuta, né, o nome dessa procedure. A gente vai precisar destacar aqui duas variáveis, né? A própria palavra que a gente quer permutar e também o seu prefixo, né? Viram que isso foi importante aí para a gente é, no nosso teste, né? Que a gente chama isso de teste de mesa, né? Quando a gente estava testando aqui para ver como o programa ia funcionar. Eu coloquei aqui integer, né? Mas eu vou colocar string, porque pode ser uma letra também, né? A gente fez aqui no teste permutação de números, mas pode ser permutação das letras de uma palavra também. Então, vou criar aqui, né? Duas partes, duas entradas, né? Prefixo e o próprio texto que a gente quer permutar, tá bom? Então, por exemplo, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui a chamada já essa função. A gente pode começar aqui como teste, a gente pode pedir, né, para imprimir as permutações da palavra ABC. Quero saber quem são as permutações de ABC com prefixo vazio, quer dizer, não tem ninguém no prefixo, é só as permutações da palavra ABC, tá bom? Esse prefixo ele não vai ser importante na primeira chamada do procedimento, mas ele vai ser importante, né, para a construção aí da lógica do nosso programa. Vamos lá, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa saber qual é o tamanho, né, qual é o tamanho aí dessa palavra. Então, eu vou precisar criar uma variável tamanho que receba o length, né, o tamanho desse texto que a gente quer permutar. Então, deixa eu declarar aqui essa variável para não esquecer. Tem a variável tamanho, né, tan, né, do tipo integer. É uma variável inteira. Por que é importante a gente saber o tamanho, né? Porque a gente viu aqui nos nossos testes, né? Se a gente tiver uma palavra com tamanho 1, com uma letra só, é fácil, né? Se tiver mais do que uma letra, aí a gente vai ter que pensar um pouquinho mais para resolver. Então vamos lá. Se o tamanho for igual a 1, o que o programa vai fazer? Ele simplesmente, pessoal, vai imprimir. Então ele vai imprimir para a gente prefixo mais o texto. E eu vou colocar aqui mais um espacinho, vou colocar o write não, write ln não, vou colocar só o write, para ele exibir tudo na mesma linha, tá bom? E vou colocar aqui no final um espacinho, né, para não ficar grudado. Então, se a gente tiver uma palavra com apenas uma letra, é fácil de resolver, né? Então, vou até começar já a executar, né? Vou executar aqui as permutações dessa palavra que só tem a letra A. Vamos ver o que o programa vai fazer. Nossa, já deu erro aqui, né? Qual foi o erro que deu? O erro foi begin end. Qual foi o problema aqui? Vamos lá, foi na linha 29. Na linha 29 tem um end demais aqui, né? Acabou saindo um end demais. Ah, não precisa desse end, né? Olha só, fazendo besteira, né? Eu coloquei só um if sozinho, não precisa de end. Vamos lá. Vamos ver o que o programa vai fazer quando a gente tem um texto, né, que só tem uma palavrinha. Eu quero saber quem são as permutações de A. Ele informou pra gente simplesmente A, tá bom? Nossa, muito sem graça esse programa, né? Mas vai começar a ficar interessante quando a gente acrescentar agora a situação para quando o tamanho for maior do que 1. Quando o tamanho for maior do que 1, o que você vai ter que fazer? Se o tamanho for 4, por exemplo, você vai percorrer aqui cada símbolo, né, dessa palavra e fazer cada um deles, né, ser o prefixo. Né? Cada um deles vai ser o prefixo alguma vez. Então, eu vou ter que criar aqui um contador, o contador i, e vou ter que percorrer aqui a nossa palavra da posição 1 até a posição tamanho e usar cada letrinha como prefixo. Tá? Então, eu vou chamar de novo a função permuta. E na primeira vez, quem vai ser o prefixo? Né? O prefixo vai ser o prefixo que eu já tiver, mais o texto na posição i. Né?
mais o texto na posição I, certinho? Então, na primeira vez, né, que a gente passar aqui nesse laço, o prefixo vai ser a primeira letra da palavra, depois o prefixo vai ser a segunda, depois vai ser a terceira, depois vai ser a quarta, até o prefixo ser a última letra. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O resto da palavra vai ser a palavra inteira que a gente tem, menos essa letra que a gente usou como prefixo. Por exemplo, né, quando eu quero descobrir quem são as permutações de 1, 2, 3, 4 com o prefixo 1, o que eu faço? Eu escrevo 1, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever o 1, vou escrever o prefixo, e depois eu vou escrever quem são as permutações de 2, 3, 4. Né? Não as permutações de 1, 2, 3, 4, mas as permutações de 2, 3, 4. Aí eu tenho que escrever cada uma delas à direita aqui do 1. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nessa função? Eu vou ter que tirar esse texto aqui na posição I, eu vou ter que tirar ele da palavra, né, para fazer a permutação só com as outras letras que sobraram, só com os símbolos nas outras posições que sobraram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui copy, texto, da posição 1 até a posição I-1, né? E vou juntar com copy texto da posição I mais 1 até a posição tam-i, né? Acho que é isso, tam-i. Nossa, ficou confuso esse negócio, né? O que você fez aí? Bom, vamos lá, né? Vamos tentar fazer aqui. O que a gente tem a gente pode pensar nessa palavra como um vetor, né? E um vetor ele tem várias posições. Tem a posição 1, tem a posição 2, né? Tem a posição 3. Eu vou colocar 3 pontinhos e em algum momento a gente chega na posição I-1, né? Depois a gente tem a posição I, depois a gente tem a posição I mais 1, né? Vou colocar aqui os 3 pontinhos e depois a gente tem a posição tam, que é o último. Né? O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero pegar essa sequência, né? Essa sequência que vai do 1 até o I-1, né? Por isso que eu coloquei assim, ó. Eu copiei o texto da posição 1, a partir da posição 1 eu andei I-1 posições, né? Então aqui eu tenho I-1 posições. Pulei aqui o I e depois comecei do I mais 1 e fui até o tam. E aí, né? Como é que vai ficar? Do I mais 1, eu vou acrescentar aqui uma certa quantidade de letras. Quantas letras eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar exatamente tam menos I letras. Por que isso, né? Porque, olha só, no vetor todo eu tenho tam letras, só que eu excluí as I primeiras. Então, se eu tinha tam, né? Tam é um número, né? Se eu tinha tam posições e excluir as I primeiras posições, sobrou aqui para mim tam menos I posições, né? Então, deixa eu escrever isso aqui. Vamos lá. No início eu tenho I menos 1 posições, né? E depois eu passo a ter tam menos I posições. Certinho, pessoal? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, na primeira parte aqui, eu tenho 1 menos I posições, por isso 1 menos I aqui. E na segunda parte eu tenho tam menos I posições, da posição I mais 1 até a posição tam. Certinho? Bom, vamos lá, né? Deixa eu colocar isso como comentário, né? Para o programa não ficar perdido. Será que vai dar certo agora? Vamos tentar aqui com a AB, né? E torcer aí para dar certo. Vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira. Vamos lá. Opa, rodou, né? As permutações de AB, AB e BA. Legal. Vamos ver se ele consegue trabalhar aí com mais, né? Com ABC, por exemplo, com 3. Será que ele vai conseguir fazer? Vamos ver o que ele está fazendo. Olha que legal, né? ABC, ACB, BAC, fez aí as 6 permutações. Certinho, pessoal? Se a gente quiser, né, avançar, quero saber agora até D, né? Como é que vai ficar? Vamos lá. Ele conseguiu, olha só, legal, ele conseguiu fazer também as 24 permutações. O legal, pessoal, é que a gente consegue fazer também as permutações com um prefixo, né? Então, por exemplo, eu quero saber quem são as permutações de B, C, D e E que começam com A, né? A gente pode fazer assim também, né? Vamos ver quem são essas permutações.
Agora todas só começando com A, né? Olha só, repara que todas começam com A e eu peguei as permutações de A, B, C, D, E, né, que começam com A. Aliás, eu coloquei as permutações de B, C, D, E, né, à direita aqui do A, sempre, né? Então eu consegui todas essas permutações. Legal, né? Ah, se eu quero as permutações com prefixo AB, será que dá também, né? Vamos lá, será que dá? Também dá, né? Todas as permutações de A, B, C, D que começam com AB. Vamos lá, como é que ficou? A, B, C, D e A, B, D, C. Achim? Bom, pessoal, então esse foi o nosso programa aí que permuta, né? O nosso programa aí que exibe as permutações simples de um número. A gente volta aí nas próximas para trabalhar também, né, com outros tipos de permutação, tá certo? Tchau, tchau e até lá!